traz essa ideia de que um lugar onde a palavra circule favorece o desenvolvimento de todos, né? Subjetivamente falando, né? E não só subjetivamente, também cognitivamente, tudo isso misturado, o fato de que a gente seja capaz, né, de dar voz às crianças. Eu até me lembrei de uma matéria que eu vi um tempo atrás, que dizia assim, que numa determinada escola na Europa, eu não me lembro mais aonde, eles tinham feito um espaço para que as crianças falassem dos seus sentimentos, né? Das suas agressividades, da sua, né? Tava brabo e ela falava das suas emoções e eles notaram que a agressividade diminuiu, as passagens ao ato, né? Os se baterem, se pegarem lá, tinha diminuído bastante, né? E o que a gente pode pensar? Que esse acesso à linguagem, à palavra, né? O poder transformar aquele afeto num discurso e aquilo ter um lugar, né, diminuiu a necessidade de ir lá e passagem ao ato de se baterem, enfim, né? Então, a gente sabe que um espaço que favoreça, né, que as crianças possam se pensar, né, falar dessas outras coisas que sentem, que pensam, das angústias desse momento, também favorecem essa apropriação subjetiva, que, como consequência, vai trazer um desempenho melhor, né, na aprendizagem, na escola, de maneira geral. Então, a gente pode pensar nisso também, né, como mais uma forma de pensar a contribuição da psicanálise nesse momento de aprender. E afinal, né, o que é educar, né? Educar pode ser transmitir marcas que possibilitem uma conquista do lugar, né, de um lugar na história, né? E essa é uma definição do Le Juncker, que também trabalha muito essa questão da psicanálise da educação, e ele vai trazer isso, né? E até a Anne Cordier vai dizer que educar é possibilitar, né, que o sujeito seja um cidadão, né, que ele tenha uma posição ativa na sociedade. A Françoise Dolto, ela vai dizer que educar é possibilitar que a criança encontre alegria e faça escolhas, né, que eu também acho que é uma dimensão bastante importante de pensar o desenvolvimento, né? E também, né, a gente pode pensar que a psicanálise, né, em relação à psicologia do desenvolvimento, a gente fazendo aí um paralelo entre as duas coisas, a psicologia do desenvolvimento, ela vai descrever como que o processo se dá em determinadas faixas etárias, o que é esperado, enfim, né? E isso é muito útil para a pedagogia, sem dúvida nenhuma, né? Mas o que a psicanálise vai trazer de diferente é esse não encaixe necessariamente, né, do sujeito nessas fases do desenvolvimento, até porque, né, se a gente pensar numa tendência também, atualmente, é uma tendência de considerar as dificuldades de aprendizagem, por exemplo, somente pela via biológica, né? Então, a gente tem uma tendência hoje aos diagnósticos, né? Ao excesso diagnóstico, de considerar que as causas são sempre biológicas e podem ser medicadas. Então, essa biologização da dificuldade de aprendizagem faz com que se subtraia o sujeito, né? Em que sentido? A gente não pode escutar o sujeito dentro desse sintoma dele, mas isso já vem tamponado com um diagnóstico, uma terapêutica, né? Medicamentosa na infância, né? Isso também é uma questão bem grande, e que está desconsiderando toda a questão da possibilidade de interação dos sujeitos,
né? Então, o sujeito interage com a família, ele interage com a escola, mas a dificuldade dele é por conta de um problema biológico, só esse, né? Como se todo esse contexto não fosse uma interferência grande, né? E isso causa um grande alívio para os pais, porque eles conseguem nomear o que o filho tem, e mais, né? Mais do que isso, tem o remédio para isso, e há uma desimplicação inconsciente em relação a isso, né? A escola também, ao invés de se repensar nos seus métodos, na sua forma de, enfim, de agir, de interagir com essa criança, ela, né, acolhe, puxa, é mesmo, né? É um hiperativo, tem déficit de atenção. Então, isso de alguma forma também desimplica a todos, né? E aí eu acho que também é um alerta, né? A psicanálise vem dizendo que há um sujeito que sofre, que isso pode ser um sintoma, né? O próprio Freud, lá na época dele, dizia, né, que a gente tinha uma mania de se ocupar demais do sintoma da criança e menos da onde esse sintoma vinha, né? De qual seria a causa. Então, dentro dessa ideia, né, de uma criança ideal, de um modelo a ser correspondido, a gente comete, né, essa saída, né, em que a gente também retira o sujeito, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com crianças medicadas, mas dependendo da medicação, elas realmente ficam, né, mais contidas, mais alheias até, né? Então, com sono, enfim, né? E essa questão da biologização da dificuldade de aprendizagem, eu acho que também é algo aonde a psicanálise pode ter algo a dizer, a contribuir, né? Bom, acho que a gente poderia conversar, né? Eu gostaria de ouvir as questões, enfim, iniciar agora, né? Eu fiz essa explanaçãozinha a respeito de um geral, né? Das maneiras que eu elenquei de como a psicanálise pode contribuir, conversar, e, enfim, com a educação. E agora a gente pode conversar. O Lincoln está com a mãozinha levantada, Lincoln? Isso, eu tenho uma pergunta aqui, professor. O psicólogo tem cada vez mais espaço no processo educacional, né? Longe do ideal, mas já existe um caminho, né? Como a psicanálise tem essa interlocução, né, tão produtiva com a educação e traz a sua expertise assim, para o aprendizado, eu queria saber se existe alguma formação específica para educadores, sabe? Alguma coisa né, não relacionada ali à psicologia, mas, por exemplo, algum projeto, alguma de extensão, alguma pós-graduação para fazer esse processo, sabe, ser otimizado e ser inserido dentro do processo educacional. Eu queria saber se você tem conhecimento de alguma coisa assim, professor. Sim. Bom, a USP, né? A USP tem uma interlocução muito grande da psicanálise com a educação, instituída por muitos anos, né? Então, o Rinaldo Vuttolini, o Leandro Junquer, a Kupfer, uma série de profissionais, assim, que fizeram uma produção muito grande nessa articulação, né? E eles têm espaços, sim, né? Destinados para educadores, enfim, né? Tem o lugar, né? Que é um espaço também que acolhe questões da infância. Então, existe, né? Mas ainda não talvez tão popularizado, né? Ou tão divulgado. Nos cursos de pedagogia, né? Eu dou aula no curso de pedagogia, a gente tenta trazer essa dimensão, né? Assim como de outras áreas teóricas, né? Mas aqui em Curitiba eu não conheço uma formação específica, senão nas instituições de psicanálise, que de tempo em tempo também promovem, né?
esse tipo de conversa e de debate entre as áreas, enfim, né? Perfeito, professora. Muito obrigado. A gente tem a Lê com a mãozinha levantada. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria saber como que fica a educação nesse cenário pandêmico que a gente está, né? Tanto com mais velhos, assim, a gente na faculdade, quais as perdas que a gente tem com essa falta de interação. E até nas crianças, né, que entram agora na escola e é tudo online. Como que fica esse cenário? O que você enxerga de possíveis problemas futuros? Uhum. Então, Letícia, essa tua questão é muito pertinente nesse momento, né? E a gente pode pensar em efeitos bastante significativos, né? Como eu falava, a escola representa, ela encarna esse outro social, né? Então, muitas vezes as famílias se organizam, né, de formas bastante peculiares, né? E o fato da escola ser esse espaço em que a criança se depara com outras regras diferentes das de casa, né, com outros adultos, com outros modelos, né, em que ela pode fazer uma transferência, né, a transferência no sentido de que a gente atualiza nas relações atuais sensações e sentimentos, enfim, posições subjetivas de uma inscrição que normalmente se dá primeiro, né, na família, com o casal parental, enfim, né? Então, a falta desse outro social, desse fora de casa, é bastante grande no sentido do desenvolvimento, né? A gente pode pensar que para o adulto faz falta, sem dúvida nenhuma, a gente tem essa necessidade social, né? Não é a mesma coisa a gente conversar aqui pela tela do que se a gente tivesse todo mundo junto, né? A gente tem realmente algo de diferente nessa presença que é virtual, mas para as crianças, fundamentalmente, né, a gente encontra no consultório, por exemplo, regressões muito grandes, né, da criança não se organizar com o tempo, crianças que voltaram para a cama dos pais, crianças que perderam o controle infecteriano, né, como um efeito, sem dúvida, da falta desse momento de interação e dessa saída, né, da coisa da casa, da família, enfim, né? Então, as pessoas, especialmente naquele momento, o ano passado, né, em que os pais, a maioria dos pais estava também em home office, além da tensão familiar, né, bastante grande por não ter esse respiro de arejar, né, todo mundo sai, todo mundo volta, todo mundo se encontra, eu acho que esse outro organizador, né, que a escola representa, tem sim esse tipo de efeito regressivo, muitas vezes, né, porque até o fato, né, de que agora todo mundo vai para o recreio, todo mundo vai para o recreio. Essa lei estabelecida, ela é organizadora pulsional mas agora eu quero ficar aqui fazendo outra coisa. Mas como todo mundo vai, aquilo vai internalizando para cada um como um organizador. Né? O fato de você ter que trocar de roupa para sair, sair da cama, né? Muitas crianças têm aula online de pijama o dia inteiro, né? Ficam na cama, às vezes. Aí tem essa questão dos jogos, que ao mesmo tempo, né, muitos abrem outras abas no computador e ficam jogando, coisa que na sala acontece, né? Eles passam um bilhetinho, eles fazem outras coisas, mas é num outro nível. Então, eu acredito que você tenha razão, né, em pensar que tem um certo efeito, sim. Obrigada. Tânia tá por aí? Oi, bom dia, tudo bem, prof? Obrigada, professora Priscila, por vir dar orientação para nós em relação à psicanálise, tá? Eu tenho uma dúvida, aliás, eu não sei como fazer realmente, sabe?
nós temos muitas queixas e demandas, na verdade, dos professores do CEP, Colégio Estadual do Paraná. No CEP a gente tem quase 5.000 alunos. E os pais trazem para nós esse problema, né, de não conseguir fazer casa a sala de aula, mesmo organizando um espaço e mesmo com os horários deles. Até porque eu acho que é demais, né, professores, eles ficarem tanto tempo na frente do computador, né? E eles me perguntam, sabe, Tânia, como que faz? Eles sabem que eu estudo psicologia, eu tenho a intenção de levar algumas palestras para os pais, mesmo no online, mas agora você trazendo a psicanálise, eu fico pensando como que a gente pode organizar e cuidar e orientar esses pais dentro dos princípios da psicanálise, né? Como que nós poderíamos ajudar esses alunos? Porque quando a gente volta para o presencial, a gente talvez tenha outras ferramentas, né? Outras possibilidades, abrir uma sala, fazer terapia, acompanhar, porque existe hoje um número muito grande de evasão e de adolescentes com ansiedade. E que, inclusive, um bloqueio de algumas matérias, porque não conseguiu entender e não tinha como perguntar. E, às vezes, quando eles têm muita vergonha de abrir a câmera e fazer perguntas online, né? Então, agora você trouxe a psicanálise, que, para mim, é uma área que eu gosto muito, mas eu teria um pouco de dificuldade de entender, sabe, professora? Na prática, como que a gente aplicaria isso para esses alunos, sabe? Sim, sim, sim. Bom, a gente pode pensar, né, que normalmente por trás, né, de uma situação dessa, né, de dificuldade, a gente pode pensar que o ensino à distância não é, né, adequado para criança e adolescente, e a gente pode pensar que por trás dessa dificuldade também tem algo da família, algo acontecendo na família, né? Então, se a gente pensa numa questão de que esse outro social não está operando, né, nessa lógica, algumas regras em casa devem ser combinadas, operadas, né? Então, a gente vai construir isso artificialmente, né? Pensando realmente nos rituais, né? Então, assim, tem hora para acordar, hora para como se fosse sair, né? Aquele momento, esses rituais, né? Isso a gente nota na clínica também, né? Com pacientes que fizeram a análise à distância, né? Que uns começam assim, começam a fazer a sessão no quarto, daqui a pouco estão na cama, daqui a pouco estão de pijama, daqui a pouco, né, tá tudo escuro lá. Então, falta essa coisa desse ritual de me arrumar, de me deslocar, de me preparar para isso, né? Então, é muito importante que essas instâncias organizadoras da casa, elas possam operar mais do que nunca, no sentido de que seria uma pergunta interessante para esses pais, como que eles mesmos estão se organizando com esse tempo, com esse momento, né? Com as crianças em casa, e as próprias crianças, né? Tem que chegar nesses combinados com os pais, no sentido de reproduzir um pouco dessas organizações, né? Para que essa questão realmente possa ser investida, essa energia psíquica, vou chamar assim, né, possa ser investida no aprender. Se a gente não tem essas bordas muito claras, né, a pulsão, a gente vai para uma via de um princípio do prazer, em que tudo se acomoda, tudo fica homeostático, né, num desconforto, mas sim, e isso não motiva, né, porque é a falta que vai nos motivar a saber, a ter essa vontade de aprender, né? Então, a gente precisa de limites, de castrações que possam funcionar como organizadores, né? Então, acho que tentando responder um pouco o que você perguntou, né? Porque, claro, é muito mais complexo, começaria com essa questão do estabelecimento de bordas aí aonde a coisa se espalha. Tá bom? Eu fiz 2 experimentos, na verdade, que acho que não era experimento, era pesquisa, né? Eu tenho 3 filhas e com faixas etárias diferentes.
A de 7 aninhos no online, no positivo, quando ela está no online, ela coloca uniforme. Ela vai bem. As adolescentes do Colégio Estadual do Paraná, do CEP, não têm isso em mente, assim, eu tô em casa, então adolescente é mais difícil, né? Aí eu fiz uma pesquisa com os pais do CEP para saber qual era a dificuldade deles. E realmente os adolescentes entendem que casa é lugar de descanso. Quarto é lugar de jogar videogame e de descanso. Eles não colocam na cabeça que é um espaço de estudo, né? E os pequenininhos, eu pedi desenhos para eles mostrarem como estava o dia a dia deles, né? E os pequenininhos mostraram ali que eles têm essa confusãozinha na mente. Para eles, acho que é mais fácil eles colocarem o uniforme por conta disso. Mas os adolescentes, professoras, é um pouco mais complicado mesmo, sabe? Eles são mais resistentes e a procrastinação é enorme, né? E muitos pais não estão em casa também, entendeu? Sim. Essa questão do adolescente, né, a gente pode pensar que é um momento que no próprio desenvolvimento é caracterizado por uma necessidade de destituir, né, o que já está instituído. Então, como o processo, né, de idealização dos pais ou dos professores, enfim, ele opera, né, durante toda a infância, porque os pais sabem, os professores sabem, esse momento da adolescência é marcado por uma necessidade, então, de destituir essas coisas, para ele se autorizar enquanto adulto, crítico, com as suas próprias ideias, diferentes, né, Então, os adolescentes têm essa pegada assim de mudar o mundo, mas por outro lado, né, existe um processo de angústia muito forte, né, no sentido de que a falta dessa alteridade e dessa formação de grupos, né, que é tão importante nessa fase, causa realmente um efeito, e daí a gente pode pensar que às vezes o desinvestimento na aprendizagem possa ter até uma posição de inibição, né, por falta de bem-estar psicológico, né? Então, eu tenho visto no consultório adolescentes, por exemplo, que não querem mais sair de casa, né? Então, existem os extremos e como que isso vai entrar numa fase tão delicada, porque é na adolescência justamente, né, que eles fazem esse processo de dar um chega para lá na coisa da casa, que eles não param em casa, que eles um momento de estar fora, né? E agora eles estão dentro. E daí entra realmente na questão individual de cada um, né? De como que isso está sendo processado, quais os recursos subjetivos para cada um, né? Então, existem situações bastante complicadas, realmente, você tem razão. Na adolescência, isso também aparece. Então, eu teria que pensar como psicanalista, digamos, né? Que esse trabalho deveria ser feito com os pais, através da autoridade, então, e não direto com os filhos? Eu acho que ambos, né? Se eu fosse pensar numa forma de interagir, seria que eles pudessem falar desse momento, né? E aí entra também uma postura da psicanálise de se colocar a escutar, né? A criança e o adolescente, eles têm um saber sobre si, né? Eles podem falar sobre o que sentem, sobre o que pensam, e essa fala, né, essa palavra que vai pescando aquilo que não está a palavra ainda, que não está no dito, ela também tem um efeito importante, né, nesse sentido de construir a borda, né? Quando eu falo borda, limite, castração, a gente tem que pensar que esses organizadores são também pela via da palavra, né? A palavra subjetiva e organiza, e ela também nos limita, nos castra, né? Então, é a via da escuta, realmente, né? Escutar essas crianças, escutar os pais, se for possível, né? Todo mundo deve ser escutado, né? No sentido realmente de poder se posicionar, né? E não só, enfim, atuar nisso sem ter um posicionamento de sujeito. Obrigada, prof. Ajudou muito. Obrigada por esclarecer. Eu vou aproveitar a pergunta da Sheila que está no chat, que eu acho que vai nessa direção também da pergunta da Tânia,
A Sheila escreve, bom dia, parabéns pelo tema, pela explanação do assunto. Gostaria de saber se, na opinião da Priscila, em relação a opinião da Priscila em relação à pandemia e educação, se há espaço para esse novo perdurar e manter esse formato, ou se ainda há de verdade a possibilidade de retornar tudo como era antes, principalmente para crianças. Bom, eu acredito que, especialmente, né, no ensino superior, a gente tem visto cada vez mais essa possibilidade dos semipresenciais, da questão do ensino à distância, mas para as crianças, eu acredito que seja inviável manter isso por muito mais tempo, né? Nesse sentido de que a escola, ela não é realmente, não é só uma relação com o conteúdo. Então, não se trata de ter o mesmo conteúdo, né, online ou presencial, né? A gente pode pensar que a dificuldade de se aprender, de se entender mais, ou de aprender o que está sendo transmitido por estar, né, mediado por uma tela, ele passa justamente por esses meandres subjetivos que o contato presencial, né, traz, e essa vivência coletiva da escola traz. Então, não é só, né, não adianta a gente passar tarefa, a gente se esmerar, né? Eu já tive a oportunidade de assistir umas aulas online e realmente, assim, os professores se esmeram, né? E fazem de tudo, e põem o cachorrinho na frente para chamar atenção, enfim, não. E realmente, assim, né, vai depender da criança, da subjetividade da criança ser fisgada por aquilo ou não, né? E daí entra algo que o coletivo, essa vivência de escola, essa vivência do outro social é fundamental, né, para o desenvolvimento. Então, eu acredito, né, a gente nunca sabe, assim, a gente faz umas apostas na tendência, né? Eu acho que talvez a pandemia, quando passar, vai trazer algumas mudanças, sei lá, na arquitetura, na forma como as pessoas se higienizam as mãos, em vários aspectos, né? As viagens, não sei, eu suponho, mas se a gente pensar em educação de criança, eu acho que vai ter que voltar. Acho que não funciona esse formato, né? Esses processos subjetivos, eles interferem demais na produção e nas relações escolares. Acho que é por isso que, né, tendo isso em vista, é importante reconhecer as particularidades de cada estudante. Eu acho que nesse formato que a gente está vivenciando hoje em dia para a criança, isso se perde muito, né? Sim. Alguma coisa relacionada diretamente com a educação de dentro de casa, né? O universo da criança e do estudante, ele acaba ficando muito reduzido, né? Isso acho que acaba dificultando demais, né? Para o aprendizado, para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Sim. Se a gente for pensar, né, pegando isso que você traz, me ocorreu um exemplo, né, do que ocorre entre as crianças no momento em que se faz um trabalho em grupo, né, em que elas têm que se encontrar e têm que negociar quem vai falar o quê, como que vai ser feito, como que eles se colocam no grupo, né, como eles brigam, como eles se ajeitam, como eles negociam, né? Tudo isso, de uma certa forma, né? Por mais que se tente fazer isso de uma forma remota, né? Se perde muito desses exercícios sociais, né? Que a escola propicia de operar em determinados discursos e que depois a gente vai acessar isso a vida inteira, né? Legal. Vinícius está com a mãozinha levantada. Está por aí? Oi, professora. Oi. Me ouve? Bom dia. Bom dia. Professora, eu tenho uma pergunta. Eu tenho um problema para você. Eu tenho uma pergunta para você, tá? Então, com todo respeito, eu vou usá-la nessa manhã.
ok? Tá bom. Olha, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma menina, né, que está na creche e um menino de 9 anos. O meu filho, ele foi alfabetizado em inglês, né? E chegou do Brasil e logo pegou a pandemia, né? Então, a alfabetização dele em português está sendo muito difícil por causa do vocabulário, né? Ele não consegue fazer muita questão de interpretação de texto. E lá fora, a educação é bem diferente daqui para as crianças. Aqui eu vejo um desespero e um imediatismo, assim, sabe, muito grande dos filhos aprenderem, né? Como se eles não podem perder o ano. E isso está acontecendo muito nessa escola que o meu filho está. Meu filho, eu vejo, por exemplo, eu vi a professora do meu filho chorando na frente da câmera. Né? Já é a terceira professora que é substituída. Por causa dessa... Está sendo maçante, né? Por causa principalmente da cobrança dos pais, de uma educação mais efetiva, mais eficiente nesse momento, né? E a falta também de entendimento que esse mediatismo acaba acelerando e cobrando-se mais, né? Dentro do âmbito familiar. Eu, particularmente, meu filho ele não está conseguindo se adaptar à parte online. Tem diversos fatores. A gente sabe também que tem a questão... Não é muito bom a educação online, que eu venho percebendo, né? E também a característica dele, tá? Ele tem outra maneira de enxergar, outra maneira de ver. Ele estudou numa escola britânica, que tinha uma forma até de avaliação diferente, etc. E agora, né, o que eu tenho feito aqui com ele, aí eu quero a sua opinião, eu tenho instigado a ele a ler muito, ok? Independente das disciplinas, eu tenho instigado ele a ler muito e ele a me explicar, né, o que ele leu, o que ele entendeu, porque eu entendo, acredito, que essa fase que ele está agora de crescimento, de estudo, é de interpretação. A maior parte que ele vai precisar é de interpretação de texto. Interpretar tanto na matemática quanto na ciência, né? Então, assim, e a questão desse imediatismo. Não sei se isso é dentro da nossa cultura aqui, que os filhos têm que terminar com 17 anos, né? E tem que ir logo para a faculdade. Por que esse desespero? Por exemplo, eu não vejo problema nenhum de meu filho perder um ano. E eu acho que já perdeu, e eu acho que eu vou ter que botar ele para repetir o ano, porque essa base é muito importante, né? Por que esse imediatismo, assim, dos filhos terem que aprender o quanto antes, de terem que levar, não pode perder o ano, e no caso, o que eu falei em relação à leitura, à interpretação de texto. Bom, muito interessante sua questão, né? Eu acho que sim, eu concordo com você que há uma cultura, né? Uma cultura que vem de uma base conteudista, né? Por muito tempo, a educação era vista como algo muito centrado nos conteúdos, né? Hoje a gente pode pensar isso, embora temos esse reflexo cultural, né, de uma forma mais ampla. Eu me lembro que na década de 90, por exemplo, eu fui criticada numa escola em que eu trabalhei porque eu queria inserir um horário para que as crianças fizessem higiene bucal com orientação, com supervisão. Porque você falava assim, escovou os dentes, escovei os dentes, né? Mas enfim. E eu achava que aquele era um momento de interação importante, né? E eu fui criticada, porque eles diziam assim, bom, mas ele tem que ter conteúdo. Vai perder quanto tempo lá escovando os dentes e quanta matéria podia estar dando, né, pro fulaninho, e ele tá lá só aprendendo a escovar os dentes, né? Ou seja, enquanto ele aprendesse a escovar os dentes, né, a gente pode pensar que ele está aprendendo muito mais coisa e que aquilo poderia até, né, virar um conteúdo de ciências, enfim, né? Ou seja, isso aqui é só uma ilustração para mostrar
o quanto nós temos realmente, né, um resquício dessa cultura conteudista, em que talvez traduza um pouquinho isso que você nomeia como esse desespero, né? Esse desespero também pode ser interpretado como essa questão do ideal, né? Esse ideal projetado no filho que vai ser bem-sucedido, no filho que, né, que tem que ser precoce, que tem que ser muito inteligente, né? Então a gente está diante também, né, de uma geração de crianças que são muito espertas, são muito, né, geniais, digamos assim, mas que nem sempre a questão subjetiva está acompanhando isso tudo, né? Então, acho que essa questão, né, que você coloca da imersão, né, quando você fala que teu filho está com uma questão com o idioma, sem dúvida nenhuma, essa imersão do convívio, que não é só o momento de uma aula, mas o momento em que um empresta a borracha para o outro, que o outro pega a bola, toda essa falação, essa comunicação, essa interação em que o sujeito vai sustentar uma posição, ou recuar, ou ceder, né? Tudo isso tem a ver com a palavra e tem a ver com isso que você fala, né? Do que talvez esteja faltando. Por outro lado, a gente pode pensar também essa coisa conteudista no absurdo, né, que a gente vê hoje de crianças de 1 ano e meio, 2 anos, que estão sendo obrigadas, digamos assim. É o que eu mais escuto de crianças pequenas, de pais de crianças pequenas, é tipo, não, mas ele tem que ficar no mínimo 1 hora lá, não consigo, né, na frente do computador, e o piquerrucho lá não para. Enfim, por quê? Porque não funciona nessa fase, né? Para as crianças pequenas, realmente, né? O que uma criança de 2 anos está perdendo de conteúdo na escola? Eu me pergunto, né? Num ano de pandemia. Então, essa sensação de que há algo irrecuperável, né? De que há uma pressa, que tem que ser precoce, eu concordo com você, né? A questão da leitura também acho uma coisa bastante interessante, né? Sem dúvida nenhuma, ao ler, a gente se encontra com uma alteridade, a gente trabalha realmente questões subjetivas, né? Um texto, uma história, né? Uma história que traga momentos tensos, que traga mistério, que traga sei lá o quê, vai estar colocando a criança em contato com algo sublimado naquela obra, né? E que vai, com certeza, ajudá-la a entrar em contato com esses sentimentos de forma metafórica, simbólica, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma forma bastante interessante e importante, né, de se pensar a educação, né? A educação com leitura é bem interessante, né? Outra coisa que eu vou comentar é a questão dos pais se tornando professores, né? Pais vão ser sempre pais, por mais que eles ajudem ali numa certa mediação, eles não conseguem ocupar essa posição de professores ainda bem, né? Então, também uma das dificuldades que a gente pode pensar nesse ensino online, nessa demanda, né, de que os pais se tornem professores. Por fim, uma sugestão, e perdoe se eu estou sendo prolixo, né? Mas uma questão que eu tenho feito com o meu filho, por exemplo, né? Ao dar um livro para ele ler, eu saber o conteúdo do livro. Para quê? Porque às vezes você dá uma leitura para uma criança e deixa ela fazer a sua própria interpretação, né? Aí, no caso, a criança lendo um livro que você conhece, o conteúdo que você conhece, a história, você mesmo pode fazer essa interação com ela, né? Não é muita coisa que eu faço aqui, parece até que pai perfeito. Não, muito pelo contrário, eu tenho feito muito pouco, né, por ele aqui. Mas, assim, a coisa que para mim tem sido mais importante tem sido a leitura, né? Entendendo que ele também precisa de vocabulário no contexto dele, né? Mas é isso, obrigado, professor, é isso mesmo, obrigado aí, e me ajudou bastante.
Muito bom. Eu vou ler uma questão da Márcia, que está no chat. A Márcia diz a falta desses organizadores sociais no momento da pandemia interferem na constituição do superego de alguma maneira definitiva? Não sei. Não sei dizer. Né? O que eu sei é que a educação, ela é constitutiva do sujeito, né? E, assim, o efeito a longo prazo, né? A gente está vendo um efeito manifesto, né? Quando eu digo que crianças voltaram para a cama dos pais, crianças perderam o controle esficteriano, algumas coisas assim, outras crianças tiveram a satisfação de serem consideradas em casa, né? No sentido de que também a gente tem outros extremos, né? De uma educação muito terceirizada, que de uma certa forma a pandemia trouxe uma convivência forçada, digamos assim, que por vezes também é necessária, né? Mas em termos de constituição subjetiva, o efeito disso, né? Até queria, se possível, que ela falasse um pouquinho o que ela pensou quando ela pensou na questão do superego, porque eu não me sinto assim preparada para responder como que isso vai ser daqui a algum tempo, né? O superego. Eu acho que aqui. Eu só vou fazer o último comentário, que o superego seria um herdeiro da questão edípica, né? Então, seria a construção do superego se dá justamente a partir da internalização, né, de um estar de fora desse casal parental. Mas gostaria de te ouvir um pouquinho. Então, tudo bem, Priscila? Tudo. Eu pensei assim, porque você falou da importância, assim, da escola como função organizadora, até dos horários, né, que você citou ali, hora do recreio. E em casa, as famílias não têm isso mesmo, até se preocupam um pouco, mas não é da mesma maneira que a escola, né? Então, como essa questão do superego, ela é constituída, assim, tá mais relacionada às regras sociais, né? Eu fico pensando assim, como isso vai refletir lá na frente com essas crianças, né? Que não estão tendo isso, certo? Elas vão ter mais dificuldade, assim, de estar, né, nesses ambientes sociais novamente com essas regras. Foi nesse sentido, assim, mais que eu quis perguntar. Entendi. Essa eu vou ficar te devendo para pensar o efeito disso, né? O superego, ele se dá num estágio, assim, mais anterior, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que não tão anterior, né? Vão se constituindo nesse processo de nojo, né? O nojo, a vergonha, né? São efeitos da instalação do superego, né? E sim, né? Isso inicialmente tem muito a ver ali com o complexo edípico, com os complexos familiares, mas isso se desdobra, né? Nessa questão social, sim, das regras, de se submeter à regra e de operar com a regra, né? No sentido também de que, ao mesmo tempo que a regra nos limita, ela nos possibilita, né? Ela nos liberta. Quando eu falo dessa coisa espraiada, essa coisa sem contorno, né? É onde, né, a questão desejante fica prejudicada. Mas eu não sei te dizer se a um longo prazo, né? Isso, enquanto efeito depois, assim, a gente vai ter que correr para ler isso, né? E tentar entender mais. Obrigada. Talvez essa questão da Márcia, né, Priscila, traga uma curiosidade, principalmente para os alunos aí que estão estudando na introdução da psicanálise, a relação mesmo desses efeitos, né, que a pandemia traz para a socialização, a partir do que eles estão tendo contato sobre as fases do desenvolvimento, né? Perfeito. Então, quando você traz essa questão dessa tua experiência no consultório, que você consegue perceber que tem efeitos regressivos, né? É tão interessante, eu acho que brilha uma curiosidade aí para os alunos que estão em contato, né, com essas fases do desenvolvimento, como é que isso funciona, né? E a gente está trabalhando um momento muito específico lá nas aulas de psicanálise sobre os efeitos do superego e tudo mais, mas lembrando que ele faz parte, né, de todo esse processo do desenvolvimento que a criança passou
E daí eu acho que, assim, talvez a curiosidade venha nesse sentido, né? Como é que isso se localiza aí no desenvolvimento? Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu ver quem ainda mais estava com a mãozinha levantada. A Tânia? Oi, prof, tudo bem? Oi, tudo bem, Tânia? Desde o ano passado, de agosto do ano passado, eu tenho tido essa preocupação por conta dos nossos estudantes lá no colégio, certo? E eu tenho trazido algumas abordagens para o dia a dia para eu tentar entender como que eu poderia contribuir para os nossos estudantes. E eu tive um período também que eu já tinha estudado a psicanálise e eu tentei associar a nossa situação do Colégio Estadual do Paraná, tá? E eu fiz uma pesquisa lá com alguns estudantes do Grêmio sobre o id, o ego e o superego. Então, se eu estiver errada, professora, por favor, me corrija. Pelo que eu percebi, a pandemia, ela traz para eles uma dificuldade maior com o superego. De 0 a 10, eles me pontuaram em 7. A dificuldade porque eles falaram que eles têm dificuldade de lidar com a autocrítica, de dar conta realmente. Então, eles se preocupam com o julgamento, que é uma preocupação latente, né, pelo que eu entendi. Eles têm uma cobrança externa grande dos pais, tem da instituição, tem dos professores, e tem também uma cobrança interna por conta do ensino médio. O ensino médio sofre essa cobrança porque eles estão estudando mais por conta do cursinho que eles fazem também, sabe? Então, o que eles trazem para mim, eu perguntei para alguns que eram introspectivos e outros que eram mais extrovertidos. Eles falaram que em relação ao ego, professora, a dificuldade dos introvertidos seria 3 de lidar com essa situação na pandemia. Mas os extrovertidos teriam uma dificuldade de 0 a 10 de 7, porque eles têm que lidar com os desejos deles e tentar trabalhar junto com o que eles têm hoje. Eles não podem ir no cinema, eles não podem se reunir, eles não podem fazer simulados, eles não podem fazer nada junto, né? E eu achei interessante que, inconsciente, quando eu perguntei para essa galera aí do Grêmio, eles falaram assim para mim que eles não sabem como lidar e se lidar, que talvez quando voltassem às aulas, eles iam achar muito esquisito ter que levantar cedo. Então, inconsciente para eles é meio confuso, sabe? Mas eu percebi que lidar com as situações do ego e do superego, na pré-adolescência e ali na adolescência, é um pouco mais complicado, sabe? Por isso eu preciso trazer a psicanálise para a educação, porque eu percebi que o superego deles, nesse momento de pandemia, piora bastante, já pelo contexto do desenvolvimento deles, que já vai trazer essa cobrança, né? Que eles acham que eles têm que definir agora o que eles vão ter pro resto da vida no vestibular. Então, já tem essa preocupação deles, sim, né? E eles se preocupam muito com o julgamento mesmo. É interessante isso que você traz, no sentido de que a gente, né, fazendo esse paralelo com cada fase do desenvolvimento, a fase da pré-adolescência e da adolescência, especialmente nesse final ali, né, do ensino médio, coincide realmente com o momento de se pôr à prova, né? Então, todas aquelas identificações, aquelas construções a respeito de quem eu sou, elas são postas à prova no momento em que o adolescente é convocado a fazer essas escolhas, né? Então, a gente sabe que esse momento é marcado muitas vezes por muitas mudanças, né? Então, aquilo que sempre gostou agora não é mais interessante, né? Existe toda uma dinâmica na qual a sociabilização é fundamental, né? Porque a partir do contato com esse outro, com essa alteridade, com essa diferença, que eles conseguem firmar posições, né? E ao mesmo tempo, né, é interessante pensar que os grupos eles tendem a fazer alguns códigos compartilhados, né? Seja no modo de se vestir, se assiste anime, se lê mangá, o que, né? Tem vários códigos possíveis aí que tem uma serventia no sentido desse compartilhar algo, né? Ao mesmo tempo em que há uma sustentação
de uma certa posição, de um experimentar-se nisso, né? E a gente pode ter em mente, né, que a falta desses espaços para fazer isso acabam também hiperinvestindo determinadas coisas que poderiam ser mais simples, né? Quando você fala dessa questão da imagem com os outros, né? Eu vejo também um movimento bastante interessante de que tem sido comum que eles substituam a imagem do perfil por esses personagens, né? Além do que a questão do dilema liga a câmera, não liga a câmera, né? Eu vi professores que eles descontam nota de quem não ligou a câmera, mas esse ligar a câmera tem a ver também com essa exposição, né? Então a gente pode pensar que a falta disso que poderia ser tão natural, né? Então, assim, eu tô mudando, meu nariz tá assim, eu tô com espinha, e tudo isso, né? A gente acaba tendo que encarar isso, porque não tem outro jeito, a gente tem que sair de casa. Quando essa exposição fica restrita, né? Há uma tendência a um superinvestimento em que traz aí uma insegurança em relação a essa imagem, né? Seja a imagem de aparência, seja a imagem de eu sustentar alguma coisa, de eu dizer, de eu me expor, de eu participar, né? Então, acho que está muito pertinente essa dificuldade com esse momento do desenvolvimento, né? Em que o adolescente fala mais alto, ele é mais expansivo, né? Estou falando aqui o estereótipo, né? Lógico que vão ter os inibidos, vão ter os que falam baixinho, mas é a questão de um momento em que isso eclode, e isso existe um lugar para isso, né? Que são os momentos do grupo, os momentos seja na escola, seja fora da escola, e a privação disso pode causar realmente um efeito de um abalo grande nisso, né? Sim, prof, obrigada. Nada. Eu vou ler mais uma perguntinha aqui do chat, da Mauriane. A Mauriane pergunta: como estimular os alunos do ensino superior a voltarem a ter sua curiosidade natural, aquela lá da fase dos porquês, para que se tornem protagonistas de sua aprendizagem e não apenas frequentem as aulas passivamente? Uhum. Que questão linda! Estou adorando todas as questões, são ótimas. Então, né? Eu fico pensando que essa questão da curiosidade, né? Enfim, eu acabo tendendo a pensar muito na função do professor, né? A função desse professor que suporta, né, essa transferência, e o suportar essa transferência tem a ver com suportar também a castração, né, de não tudo ensinar, não tudo saber, não... E eu acho que assim, não só, né, não pode ser nunca algo unilateral, né, mas se a gente for pensar como que um professor instiga, me passa, né, que a palavra é um instrumento educativo e não a palavra que é tomada somente, né, mas a que é ofertada, né? Então, o espaço de palavra, eu acho que toda vez que o sujeito se sente convocado a falar, a ser escutado sobre aquilo que ele pensou, sobre aquilo que ele está tendo como questão, aquilo que esse espaço faz com que os alunos encontrem um certo prazer, né? Um prazer no sentido mesmo de ser reconhecido. Eu acho que os alunos desanimados com a aprendizagem são alunos que não foram escutados nas suas indagações. Então, alunos que podem ser escutados nas suas indagações, ou que haja um espaço para que essa indagação possa ter um lugar, talvez favoreça, né? Então, a gente pode pensar que as aulas mais animadas, vamos pensar na nossa experiência como aluno, né? Quais foram as aulas mais animadas, as aulas que a gente mais curtiu, que mais nos instigaram, né? Provavelmente foram aulas que tinham espaço para que participasse, né? Para se colocar, onde uma ideia que eu teve espaço, foi reconhecida. Então, esse movimento do reconhecimento, né,
na relação pedagógica, do reconhecimento desse sujeito, eu acredito que talvez contribua. Obrigada. Muito bom. Deixa eu ver, acho que tem mais uma pergunta aqui no chat, do Hélio. Hélio, tá por aí? Oi, bom dia. Bom dia. Eu vou aproveitar e fazer aquela chantagem da professora, assim, oi, Hélio, quer falar essa pergunta? Para abrir a câmera. Quer falar, Hélio? Posso. Obrigado pela oportunidade, professor Juliane, professora Priscila. Quero parabenizá-la, professora, por sua dignidade. Acho que o teu áudio está um pouquinho ruim, Hélio, eu não estou conseguindo escutar direito. Oi? Melhorou? Acho que sim, acho que agora ficou bom. Organizar a sua didática, tempo da fala, profundidade do conhecimento, características essas essenciais para a compreensão de um tema tão importante como hoje. E a psicanálise é um tema que eu afeto, gosto bastante. Então, minha pergunta, professora, diante dos desafios em face da pandemia, a demanda sobre o desenvolvimento no conteúdo, que é uma preocupação, inclusive é um paradigma nosso, como pais, como desenvolvedores dos nossos filhos, o conteúdo, né? E tratado brilhantemente hoje, tratado pelo Vinícius, pelas professoras também, e a sustentação disso. O desenvolvimento também das ações interativas entre as crianças, né? Isso é uma vertente também importante para o desenvolvimento delas na relação com elas, com as outras crianças e com o mundo, e a própria família também. E sobre uma análise ampla, caso em que cada família está fazendo melhor, com a eficiência das ferramentas que dispõe hoje, produzir o possível de eficácia, resultados positivos para a criança. E afeta diretamente também. Hélio, deixa eu só te interromper um pouquinho para saber se a Priscila está conseguindo entender, que para mim está bem chiado. Você está conseguindo entender, Priscila? Muito pouco, Ju. Muito pouco, Juliana. Hélio, tenta fechar a tua câmera, que às vezes a estabilidade da câmera aberta, sabe? Isso, tenta desse jeito, Hélio, se a gente não conseguir, daí eu leio a tua questão, tá? Mas tente, se você fechar a câmera, talvez melhor. Tá bom. Então, professora, sobre uma ótica de ganho, especificamente, quais ou há ganhos as quais as crianças estão aproveitando diante de tanta demanda em face da pandemia e desse desafio que se apresentou? Hélio, me faz pensar, né, que cada situação é única, né? Mas se eu fosse nomear em qual momento eu consigo visualizar em situações de consultório em que eu percebo um certo ganho na pandemia, são aqueles casos em que a dinâmica familiar se dava de uma maneira em que as pessoas na casa pouco se encontravam, né? E não somente esse encontro no sentido físico, no sentido do tempo juntos, mas esse encontro no sentido desse espaço de compartilhar, né? Quando a gente fala da importância da função da escola como organizadora, né? E a gente também tem uma importância muito grande nas dinâmicas da família, como efeito no desenvolvimento das crianças, né? Então, algumas crianças puderam ser ter mais contato com os pais, com a ideia sobre o que o pai e a mãe fazem, né? E isso teve um efeito. Eu vou dizer que, embora, né, a gente possa pensar que a grande maioria acaba
muito prejudicada, né, na questão da falta da escola. Haviam crianças que estavam muito prejudicadas com a falta da família e que, de alguma forma, a pandemia possibilitou um certo encontro, né? Tá bom. Muito obrigado, professora. Pessoal, a gente está chegando no finalzinho do nosso encontro. Queria abrir, ver se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma questão, colocar. É isso, pessoal. Bem, eu gostaria de agradecer assim imensamente a presença da Priscila, né? Foi uma alegria para mim poder reencontrar minha amiga querida aqui e ver, né, o quanto que a gente tem para discutir, o quanto que essa conversa da psicanálise com a educação é uma conversa importantíssima e, sobretudo, no momento, né, que a gente está enfrentando aí tantos novos desafios. Então, só tenho a agradecer, adorei as perguntas, né? Deu para ver quantos alunos têm uma curiosidade em relação a essa conversa, e espero que a gente possa ter ainda outras, né? Que a gente possa organizar novos encontros. Então, obrigada, Priscila. Obrigada, Juliana. Foi um prazer imenso, né? Também estou sentindo essa coisa de matei um pouquinho das saudades, ouvir a voz da Juliana, essa voz rouquinha que eu gosto tanto, né? E a profissional que ela é, né? Os teus alunos super afiados aí para a conversa, uma conversa muito gostosa, muito produtiva. Agradeço. Eu aproveito a oportunidade também para te agradecer, Priscila, muito bom. Eu fiquei aqui ouvindo, né, a tua fala, a participação dos alunos, né, as colocações, as perguntas, é fundamental em qualquer evento, né? Nós, professores, quando falamos, a gente gosta dessa interação, né? Então, eu agradeço imensamente você por estar aqui conosco, agradeço aos alunos, tem os monitores aí, o link, a Letícia, se quiserem fazer algum agradecimento, colocar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, muito obrigada a todos vocês e desejo uma ótima sexta. E à noite temos mais 2 palestras, né, sobre psicologia forense. Todos convidados. Obrigada, professora, muito obrigada pela oportunidade, pela acolhida, né? Obrigada aos alunos que não me deixaram ficar falando sozinha, foi muito importante, né? Acho que, falando em ensino à distância, a gente tem essa questão, né, de poder reproduzir o máximo possível a interação. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria tirar um print aqui da tela, se vocês pudessem abrir a câmera aí, pessoal, para eu poder fazer o print. Aqui para a gente, né, eu tenho que fazer relatório, então, para comprovar, né, a participação de todos aí. Vocês conseguem abrir? Algumas pessoas? Professora Priscila, muito obrigado, né, em nome dos alunos, se eu posso me atrever a falar em nome dos alunos, a gente fica muito grato por você compartilhar a sua fala, e lembrando o pessoal que à noite